Mas querem ouvir a palavra de Deus esta manhã? Embora que eu vou falar de um assunto, mas a partir da palavra de Deus, um assunto importante, que é sobre os dois reinos, o cristão e a política. Como eu tinha anunciado, vamos falar sobre isso, porque hoje é dia de eleições antecipadas, daquelas pessoas que não podem no domingo que vem exercer o seu direito de voto, ou porque vão para fora, ou etc. E hoje estão a fazer. Aliás, há aqui pelo menos dois irmãos que eu saiba que estão, pelo menos dois que estão a trabalhar, não estão aqui, porque estão a trabalhar nas mesas de voto, do voto antecipado, mas no domingo é que vai ser, digamos, o dia das eleições, em geral, para a esmagadora maioria da população. E este púlpito, de facto, não serve para fazer política, como os irmãos bem sabem, mas para pregar a palavra. Mas houve alguns irmãos que me pediram para eu falar sobre este assunto e como é que nós nos devemos posicionar perante este ato eleitoral. E eu gostaria que abrissem a palavra de Deus em Lucas capítulo 20, versículos 22 a 25, um texto realmente muito conhecido, em que algumas pessoas, alguns religiosos e judeus interpelaram Jesus a certa altura e perguntaram: é-nos lícito dar tributo a César ou não? Isto é, pagar imposto a Roma. E diz que Jesus, entendendo a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo, eles disseram: de César. Então Jesus respondeu e disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em alguma palavra diante do povo e, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Então, as três perguntas que eu gostaria de tentar responder hoje, ou ajudar-nos a pensar a todos para responder. Estas três perguntas são estas: o cristão deve votar ou não? Segunda pergunta: no caso de dever votar, como é que o cristão deve orientar o seu voto? E a última pergunta: então o que é que ele deve esperar? São três perguntas que eu acho que são oportunas e são importantes. Eu escrevi ali o cristão e a política. O que é a política? A política é o tratamento dos assuntos da polis, isto é, da cidade. E isto começou lá com os antigos gregos. A política é uma atividade, à partida, teoricamente, é uma atividade nobre. O que é que acontecia? Nas cidades que tinham um determinado estatuto, as cidades gregas tinham já um determinado estatuto e dimensão, havia uma praça central chamada Ágora, onde os cidadãos, os homens livres, não os escravos, não as mulheres, mas os homens livres, se reuniam, todos os cidadãos homens se reuniam para tratar dos assuntos da cidade. Estava-se no tempo das cidades-estado. Cada cidade era um estado. E eles eram convocados de alguma forma e iam àquela praça central, à Ágora, para poderem falar sobre aquilo que eram os assuntos da cidade. Era preciso fazer um aqueduto para trazer água não sei de onde, era preciso fazer um saneamento qualquer, convinha abrir uns banhos públicos, convinha não sei o quê. Então eles iam tratar dos assuntos da cidade. Era a chamada democracia direta. Hoje não é possível, nas nossas sociedades, ter sistemas de democracia direta, porque não há nenhuma praça em Portugal que possa reunir 10 milhões de pessoas, 10 milhões de portugueses. Portanto, temos um outro sistema chamado democracia representativa, em que os cidadãos portugueses votam em representantes, pessoas que os vão representar na Assembleia da República, e a Assembleia da República faz o papel que na antiga Grécia fazia a Ágora. Ora bem, independentemente dos maus exemplos, dos abusos, de toda a espécie, etc., do baixo nível da classe política que infelizmente nós temos, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo, atualmente, independentemente disso, à partida, a política em si é uma atividade nobre, que é tratar dos assuntos que nos são comuns. Aliás, devo dizer que mesmo na antiga Grécia, aquelas pessoas cidadãos que eram cidadãos livres e que tinham o direito de estar na Ágora para
falar, dar o seu voto, dar a sua opinião sobre os assuntos da cidade, e que escolhessem ficar em casa, eram considerados idiotas. É verdade. Eram considerados idiotas. Eles eram muito mal vistos. Porquê? Porque não se interessavam pelos assuntos da comunidade. E nós vivemos em tempos em que, de super individualismo, em que cada um pensa apenas em si e não pensa na comunidade. E isto está transposto também para a área da política, em que as pessoas pensam apenas no seu interesse particular e não no interesse da comunidade. Porque se a comunidade for uma comunidade equilibrada, harmoniosa, eu tenho uma melhor qualidade de vida. Se a comunidade não tiver harmonia, eu não posso ter por muito que os meus interesses particulares possam ser satisfeitos, eu não tenho boa qualidade de vida. Então, todos aqueles que não queriam ser idiotas iam à ágora para dar a sua opinião. Jesus ensinou abertamente aos discípulos que eles viviam entre dois reinos distintos. O reino secular, o reino profano, digamos assim, o reino temporal, e o reino espiritual, o reino de Deus. Ou seja, César, que era o imperador, e Deus. E é por isso que apareceu ali aquela imagem. Podes voltar atrás ao início, por favor. Aquela imagem exatamente da moeda, que diz César Augustus, em latim. E foi uma moeda deste género que constou desta história, né? Em que Jesus perguntou: olha lá, essa moeda, mostra-me lá uma moeda. De quem tem a imagem, a efígie e a inscrição? É de César. Então Jesus mostrou que há um reino espiritual e há um reino temporal. Agora, nós podemos incorrer em dois tipos de perigos, nós cristãos. Um dos perigos é nós, por exemplo, olharmos apenas para a parte temporal, e se dermos atenção à parte secular, temporal apenas e não à espiritual, o que é que nos pode acontecer? Pode acontecer que nos tornemos crentes carnais e, em última análise, incrédulos. É um risco que nós podemos correr. Mas se nós formos para o outro extremo, se nós apenas nos limitarmos ao que é espiritual, espiritualizarmos tudo, não prestarmos atenção ao que é secular, não prestarmos atenção ao que é da comunidade humana, mas apenas do reino de Deus, nós podemos tornar fanáticos, nós podemos tornar até alienados. Então, o justo equilíbrio está na capacidade de estarmos em ambos os campos ao mesmo tempo, com os dois pés no nosso reino secular e com os dois pés no reino de Deus. Este é o justo equilíbrio onde nós devemos estar. Quando perguntaram a Jesus se era lícito dar o tributo a César ou não, na realidade o que é que eles estavam a perguntar? Estavam a perguntar uma outra coisa. Muitas vezes quando nós lemos, eu quando fiz formação como psicoterapeuta, nós gravávamos entrevistas em áudio e depois discutíamos em conjunto, em formação, e muitas vezes a pessoa que estava orientada dizia: o que é que essa pessoa está a querer dizer? Porque aquilo que a pessoa dizia falava muito nas entrelinhas, não tinha coragem de falar diretamente, abertamente, e às vezes estava a manifestar determinados tipos de sentimentos que não verbalizava, e a ideia ali era exercitar aqueles que estavam a fazer formação a tentarem compreender que sentimentos é que estavam ali naquela conversa, mas que não eram verbalizados, portanto, não eram traduzidos em palavras. O que é que estavam na realidade a perguntar a Jesus quando perguntaram se era lícito dar tributo a César ou não? Isto é, pagar impostos a Roma ou não? O que estavam a perguntar era se Jesus reconhecia a soberania de Roma sobre Israel. Sabe porquê? Porque pagar impostos é um reconhecimento da nossa sujeição ao Estado a que nós pertencemos. Quem não paga impostos, quem foge aos impostos, não está a reconhecer a soberania do Estado. E com o voto acontece a mesma coisa. Ao votar, nós estamos a reconhecer que fazemos parte de um país, de uma república, de um Estado português, e portanto, estamos sujeitos. Por isso é que nós pagamos impostos, porque reconhecemos que o Estado em que nós pertencemos, integramos este Estado. É claro que há grupos religiosos abusivos, até que nós vulgarmente chamamos seitas, que
que recusam, às vezes, até pagar impostos, cumprir o serviço militar, recusam a autoridade do Estado. Mas também, normalmente, só recusam para certas coisas. Recusam-se mesmo a votar. Mas só recusam para certas coisas. Não recusam usar as ruas. Eles não recusam usar o saneamento básico. Eles não recusam usar a iluminação pública. Eles não recusam usar os serviços que o Estado presta aos cidadãos com o dinheiro dos impostos. Portanto, é só para algumas coisas que não reconhecem o Estado, para outras eles reconhecem. É conforme o interesse. Então, há grupos religiosos que até falam em não votar. Portanto, no fundo, é como se estivessem a resistir a reconhecer a soberania. Em Portugal, nós somos portugueses, nós estamos enquadrados na República Portuguesa, é o Estado português, eu sou português, com muita honra, devo dizer, e, portanto, nós estamos sujeitos ao Estado português. Então, a primeira pergunta, o cristão deve votar ou não? É claro que sim, é um direito, mas é também um dever que nós temos. É um dever perante o Estado, perante a comunidade. Quem não vota é a mesma coisa que aqueles homens livres da antiga Grécia que se recusavam a ir às reuniões à Ágora para dar opiniões sobre os assuntos da cidade, da polis. Quem não vota não tem voz ativa para depois criticar os negócios do Estado, os assuntos do Estado. Depois não se queixa, porque quem não vota está a permitir que os outros votem por ele. Porque o voto dele não conta, então os outros vão votar em seu lugar. E depois ele vai se queixar, este governo é uma porcaria, e não sei o quê, e tal, e mais e depois, mas também não votou. Não é? Então não fez a sua parte. É claro que o cristão deve votar. Agora a segunda pergunta, que é mais cabeluda. Como deve o cristão orientar o seu voto? Bom, se vocês estão a pensar que eu vou dizer em que partido é que devem votar, ou em que partido é que não devem votar, tirem o cavalinho da chuva, porque eu não vou dizer, nem nunca iria dizer tal coisa. Não é para isso que este púlpito serve. Agora, eu vou falar um pouco sobre, refletirmos um bocadinho sobre a importância e a responsabilidade do voto, do nosso voto como cidadãos. Em primeiro lugar, irmãos, não há nenhum partido que represente a fé cristã. Portanto, podem tirar da vossa cabeça qualquer ideia de haver algum partido que se apresente às eleições que traduza os nossos princípios, os nossos valores na sua totalidade, na sua globalidade. Não há nenhum. Nenhum. Mesmo que ele se chamasse Partido Cristão, também não quer dizer nada. Porque o rótulos, a gente põe os rótulos nas garrafas conforme lhes apetece. E ainda bem que não há nenhum Partido Cristão. Ainda bem. Porque nós não estamos aqui para dividir a sociedade. Os cristãos não estão para criar um partido para dividir a sociedade. Os cristãos estão aqui para ser sal, como ouvimos na sexta-feira, para salgar a sociedade. E por isso eles têm que estar na carne toda distribuída. Devem estar envolvidos, em geral, quem quiser estar em partidos, que esteja nos partidos, em geral, e não num partido. E isso dá muito mau resultado. Irmãos, há cerca de 30 anos, talvez até um pouco mais, eu estive numa reunião no hotel em Lisboa com muitos pastores e homens de negócios cristãos, convocada, já não sei bem por quem, em que se queria discutir a questão de criar um partido evangélico. Já havia até uma proposta de nome, uma proposta de símbolo e mais não sei o quê. E uma grande parte das pessoas que estavam lá presentes não estava de acordo com essa situação, entre os quais eu. Outros estavam de acordo. E a certa altura um amigo meu, que é economista, cristão também, ele pediu a palavra e perguntou esta coisa simples. Então, qual é a filosofia económica, qual seria a filosofia económica desse partido? Sim, porque nós temos no meio evangélico pessoas, desde pessoas muito pobres até pessoas ricas. Qual é a filosofia económica? Qual é a doutrina económica desse partido? Ninguém soube explicar. Não? E mais recentemente no Norte, há poucos anos, houve um encontro de pastores do Norte com a mesma intenção. E também não chegaram a um bom porto. Então uns foram para um partido extremista populista, outros foram para outro partido, já da área democrática, digamos assim, mas a coisa, criar uma tendência lá dentro e tal, mas a coisa acabou por não ter qualquer efeito. Então não há nenhum partido que represente a nossa fé. Este é o primeiro ponto. Então, se nós dificilmente nos revemos em todo o programa,
todas as ideias e toda a ideologia de qualquer partido, o que é que nós podemos fazer? Votar naquele que nos parece menos mal. É lógico, não é? Votar naquele que nos parece que é o menos mal de todos, ao nosso entender. E porque o ótimo é inimigo do bom, como se costuma dizer. Se você está à espera, é um bocadinho com a história do Bocage. Sabem aquela história do Bocage que andava com um corte? Antigamente, a rapaziada nova não sabe, mas antigamente não havia fatos feitos por, não havia pronto a vestido. Os fatos, nós comprávamos um corte de fato, de tecido, íamos a um alfaiate e ele depois tirava-nos as medidas e tal e coisa. Ainda me lembro quando vim para Setúbal, fui mandar fazer um fato, fui a um alfaiate em Palmela. Eu tinha acabado de casar, era muito magrinho. E o homem começou depois a fazer as medidas, portanto, a primeira prova do fato e tal. O gajo, aqui, pá, não conseguia ajeitar aqui o casaco. Disse, pá, você não tem barriga, pá, como é que eu hei de fazer isto? Não tem barriga. Ele havia de ver, era agora. Então dizem que o Bocage andava com um corte de fatos. E tem desafio, andava sempre. Perguntando, pá, Bocage, onde é que mandas fazer o fato? Eu não mandei fazer o fato porque eu estou à espera da última moda. Como a última nunca era a última, vinha sempre outra depois dessa, ele nunca mais fazia o fato. Então o ótimo é inimigo do bom. Ou seja, se você está a pensar à espera de um partido que seja dirigido por um anjo do céu, lourinho, com umas asas brancas, e não vai encontrar, não há nenhum partido que represente a nossa fé. Então nós temos que votar naquele que nos parece mais próximo disso. Por outro lado, acho que é importante nós não cedermos a uma atitude egoísta e pensar apenas em nós, no nosso interesse específico e particular, mas pensar também no interesse dos outros, especialmente dos mais fracos e dos mais desprotegidos. Então, só ouvir um amém? Amém. Está quase a fazer fumo. Olha, irmãos, quem é o nosso exemplo de vida? Digam lá, quem é o nosso exemplo de vida? Jesus. Muito bem. Vocês alguma vez ouviram Jesus dizer alguma coisa contra os ciganos? Pastor, não vi ciganos. Quer dizer, havia, mas na Europa só 500 anos depois é que eles começaram a aparecer. Mas ouviram alguma vez Jesus falar contra uma etnia específica? Alguém se lembra no Evangelho? Jesus falar contra uma etnia específica? Em global? Disse hoje malandro. Eu não me lembro. Jesus falou alguma vez contra os imigrantes? Não. Até vos vou dizer mais. E esta é de borla. Nem o apóstolo Paulo fez isso, nem Jesus. O que é que acontece? A primeira pessoa convertida à fé cristã na Europa foi uma mulher que era imigrante. Já viu? Foi uma mulher que era imigrante. Ainda por cima estava ligada à indústria da moda, coisas que hoje seriam amaldiçoadas para algumas igrejas. Era uma mulher, era imigrante e foi a primeira pessoa a conversão a Cristo na Europa. A Europa depois tornou-se um continente que recebeu o Evangelho nos séculos seguintes, mas a primeira pessoa convertida à fé na Europa era uma imigrante. Alguém tinha deixado a sua terra, não sabemos por que razões, e que estava agora a viver na Europa. Vocês sabem que o mundo mudou. 60% dos habitantes na cidade de Toronto não nasceram no Canadá. 60% dos habitantes que vivem em Toronto não nasceram no Canadá. Nasceram fora do Canadá. Aliás, quando nós fomos lá, várias vezes ao Canadá, já há muitos anos, nós no aeroporto só trabalhavam Sikhs. Aqueles fulanos lá do grupo da Índia, que não cortam o cabelo, então tem o cabelo todo enrolado, e depois um turbante em cima, estão a ver? Barba. Era tudo assim. Muitos trabalhadores assim no aeroporto de Toronto, já nessa altura. O mundo mudou. É falso que os imigrantes sejam fonte de criminalidade em Portugal. É falso. Está previsto, está estudado, está comprovado nas estatísticas, nos números, nos estudos,
que não há mais crime em Portugal por causa dos imigrantes. Isso é uma falácia que alguns estão a usar. Ou que eles não contribuam para o desenvolvimento do país. Pelo contrário, estão a contribuir bastante para o desenvolvimento do país. Aliás, o nosso sistema social e económico, à semelhança de muitos países da Europa, não funciona sem os imigrantes. Pensem nisso. Vocês alguma vez viram Jesus falar contra pessoas de religião diferente por causa de terem uma religião diferente? Não ouviram? Não. Nunca ouviram? Alguma vez ouviram Jesus falar contra os gentios, amaldiçoar os gentios? Não. Não ouviram. Jesus não esteve praticamente quase sempre junto dos mais pobres, vulneráveis e marginalizados, incluindo as mulheres, as crianças, os doentes, os idosos e os portadores de deficiência. Não foi isso que Jesus fez? Mas nós não podemos embarcar em promessas mirabolantes. Aquelas promessas de pessoas que prometem a lua, não é? Prometem tudo e mais alguma coisa, porque sabemos que são vãs e enganadoras. Não basta dizer o que está mal na nossa sociedade, e há coisas que estão mal, é evidente. É preciso dizer como é que se faria melhor e com que dinheiro, se o orçamento aguenta isso. Não basta prometer a lua. Os tolos é que acreditam em qualquer promessa, não é? Costuma-se dizer que quando a esmola é muita, o pobre desconfia. E já agora, irmãos, evitemos ser incoerentes, porque muitas vezes isto também acontece, até mesmo em matéria de defesa da vida. Alguns são contra a lei do aborto. Eu não estou a dizer que sou a favor do aborto, atenção. Não venham depois pôr palavras na minha boca que eu não disse. Eu digo que algumas pessoas são contra a lei do aborto. Uma lei que permite que as mulheres que querem abortar, dentro dos limites da lei, o façam em clínicas e não em vãos de escada, e depois morram ou fiquem inválidas para o resto da vida. Mas as mesmas pessoas são contra a lei do aborto, permite isso, são a favor da pena de morte, muitas vezes, são a favor da guerra por interesses económicos e políticos, que não é do interesse dos povos, são a favor de deixar de morrer um doente à porta de um hospital porque não tem dinheiro para pagar. Não digo em Portugal, mas noutros países. Ainda há pouco tempo eu vi um vídeo nos Estados Unidos, muito triste, de uma situação destas. Uma mulher, em situação de crise, foi até um hospital, era um hospital privado, ela não tinha seguro de saúde, foi posta na rua pelo segurança. E ela morreu à porta do hospital. É essa a sociedade que nós queremos? Mas quer dizer mais, que eu hoje digo tudo como aos malucos. Não levem a sério se virem algum pastor a apelar ao voto dos crentes num determinado partido. Eu chamo isso oportunismo. Digo aqui e digo na cara de quem for preciso. Irmãos, ao longo destes anos todos de ministério, já vou a caminho dos 40 anos de ministério, eu fui convidado em momentos diferentes para ser candidato a deputado por 3 ou 4 partidos diferentes. Nunca quis. E nunca quis por várias razões, mas a principal, e a que eu invoquei sempre, foi ser pastor. Se eu sou pastor de uma comunidade de fé, eu não posso dividir a minha comunidade de fé, porque eu tenho pessoas aqui desde a direita à esquerda, num espectro muito variado. E se eu for aceitar ser candidato por um partido, eu tinha que dizer mal dos outros, estava a dividir o meu rebanho. E não foi por isso que Jesus me chamou. É por isso que eu não aceito que qualquer pastor, em qualquer lugar do mundo, seja candidato a um cargo político por eleição. Outra coisa é ter intervenção cívica. Isso eu tenho feito. Mas nunca intervenção política, no sentido de me filiar a um partido, de ser candidato a um partido e tudo isso. Porque não é para isso que os pastores existem, que os servos de Deus existem. Naturalmente, se for um crente na igreja que não tenha responsabilidades de liderança, é livre para fazer o que entender. Acho muito bem que se envolva da forma que entender,
Mas alguém tem uma responsabilidade de liderança espiritual, não deve fazê-lo. Não é bíblico, não está correto. Terceira pergunta. O que deve então o cristão esperar? O que é que nós podemos esperar destas eleições ou de quaisquer eleições? Olha, eu tenho uma fórmula que é assim. Por um lado, como cidadãos devemos exigir muito. Como cristãos devemos esperar pouco. Entende? Devemos exigir muito, mas esperar pouco. Porque a política, apesar de ser uma atividade nobre, por princípio, ela está muito associada à tentação. Reparem o que é que Jesus disse. Entendendo Jesus a astúcia deles, disse-lhes: porque me tentais? Aquela pergunta da moeda lícita e tal, era uma tentação. Porque me tentais? E a política está sempre associada à tentação, neste caso, a tentação do poder. Não é? Que é uma coisa que cega as pessoas muitas vezes. Raros são os políticos, os estadistas, que são verdadeiros, os políticos que são verdadeiros estadistas, que se interessam pela população e que não agem em interesse próprio. E cuidado, irmãos, com a fé cega num político, porque isso é idolatria. É tão idolatria como a fé cega num artista de cinema, ou num cantor, ou num futebolista, ou em quem quer que seja, ou até num pregador. Isso é idolatria. Então aquilo que nós devemos esperar é exigir muito e esperar pouco. Mas também devemos praticar a cidadania e não a alienação. Nós sabemos que o mundo está no maligno, nós sabemos que o reino de Deus não é deste mundo, nós sabemos isso tudo, mas enquanto estamos aqui, e Jesus orou ao Pai dizendo: não, Pai, não peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Nós estamos aqui para ser sal, nós estamos aqui para temperar esta sociedade, para evitar que ela se corrompa absolutamente. Nós estamos aqui para exercer uma influência, e se nós estivéssemos aqui a fazer nada, as pessoas já nos tinham tirado daqui. Amém? Então nós estamos aqui a fazer alguma coisa. E a nossa intervenção cívica é importante. A nossa cidadania. Irmãos, quando falo em cidadania, estou a falar da tradição dos cristãos do passado que tanto influenciaram as suas sociedades no sentido do bem. Eu vou dar aqui apenas alguns exemplos. Por exemplo, foram cristãos que aboliram a escravatura. Um parlamentar inglês chamado William Wilberforce foi cabeça desse movimento. Acabar com a escravatura no mundo. Foram cristãos que criaram os primeiros hospitais no mundo. Foram cristãos que criaram a Cruz Vermelha. Foram cristãos que promoveram a alfabetização e a educação universal. Lutero e outros reformadores. Foram cristãos que começaram e deram fogo à profissão de enfermagem. Florence Nightingale, uma mulher tremenda, que durante a guerra fez um trabalho fantástico como enfermeira, uma cristã, comprometida com Deus. Na criação da didática, Coménios. Foram os cristãos que criaram as primeiras universidades do mundo. Foram os cristãos os primeiros cientistas do mundo. Os cristãos os primeiros a lutar pela liberdade de consciência. E outra coisa que muita gente não sabe. Hoje fala-se muito os sindicatos para defender os trabalhadores, etc. Tudo bem. Hoje estão mais na mão dos movimentos comunistas. E se eu vos disser que quem criou os primeiros sindicatos da história foram cristãos? Na Inglaterra, no tempo da Revolução Industrial, quando não havia horário de trabalho, não havia quaisquer condições de trabalho, nem de segurança, nem de higiene, nem de coisa nenhuma. O trabalho infantil era normal. Houve uma atitude terrível do governo inglês que fez uma lei para obrigar as pessoas a sair dos campos à volta de Londres, onde tinham um bocadinho de terra, um pedacinho de terra, e tinham ali uma criaçãozita, umas galinhas, uns coelhos, umas coisas, e um porquito e não sei o quê, e semeavam umas couves e umas batatas e não sei o quê, uma espécie de agricultura de subsistência. O governo inglês fez uma lei a proibir de semear aqueles produtos, para obrigar aquela gente, para não morrer à fome, a vir para a cidade para trabalhar nas fábricas. No tempo da Revolução Industrial, em que se trabalhava de sol a sol, em que se trabalhava todos os dias,
em que não havia idade mínima para ir trabalhar. Foi no contexto, nesse contexto que surgiu, só ao domingo é que não se trabalhava, em alguns casos, foi nesse contexto que surgiu a primeira escola dominical. Alguém agarrou nas crianças e começou a ensiná-las a ler e a ensiná-las os princípios da fé. E foi também os metodistas ingleses que criaram os primeiros sindicatos para que os trabalhadores se pudessem defender daquela exploração selvagem que estavam a ser alvo. Foram os cristãos que criaram os primeiros sindicatos. Foram os cristãos que criaram o liberalismo económico, um capitalismo de rosto humano, a partir de Calvino. Sabe como é que ele fazia? Ele fazia assim: a pessoa investia, quando recebia lucros, tinha os seus lucros, o que é que ele fazia? Uma parte era para reinvestir, para criar novos postos de trabalho, outra parte era para os pobres, para alimentar os pobres. Havia muita pobreza nessa altura, e só uma pequena parte é que era para o próprio. Não era para ter jatos, aviões a jato, nem iates, nem casas com piscina assim de milhões. Não, era uma vida frugal. Era um capitalismo de rosto humano. Hoje temos um capitalismo selvagem, mas o verdadeiro capitalismo, ou seja, rompeu com o feudalismo em que as pessoas tinham de trabalhar nos campos e ainda quase por favor dos donos das terras. Então ele criou um sistema de liberalismo económico em que hoje, digamos, o mundo depois foi nessa linha. Foram os cristãos que fizeram. Foram os cristãos que desenvolveram as artes. Foram os cristãos que desenvolveram a literatura. Foram os cristãos que desenvolveram a arquitetura, etc, etc, etc. Eles foram bastante empenhados na sua cidadania. Eles nunca foram alienados. Os cristãos não se puseram à margem de dizer assim: eu estou à espera que o Senhor venha, este mundo está perdido e não sei o quê, e metidos no buraco. Não é para isso que Jesus nos chamou. Deus chamou-nos para estar aqui, para participar, para ser sal. O sal não existe para estar dentro do saleiro. O sal existe para usar. Amém, irmãos? Há pessoas que pensam que o sal é para estar dentro do saleiro. E pensam: que tão bom é a igreja ao domingo e não sei o quê e tal. E depois saem daqui, pensam que não têm mais contributo nenhum a dar à sociedade. Não. Também não têm que andar a meter versículos na cabeça das pessoas, a querer evangelizá-las à força, de dar-lhes com a Bíblia na cabeça como se fosse um tijolo. Não é isso que nós somos chamados. Somos chamados para dar o exemplo. Somos chamados para mostrar Jesus através da nossa vida, das nossas palavras. Isso é que é ser sal. Isso é que é ser cristão na sociedade. Então, irmãos, nestas eleições nós devemos votar. Se você não está muito na dúvida e não sabe mesmo em quem é que há de votar, mesmo assim vá lá votar e vote em branco. Porque é diferente de se abster. Abster-se quer dizer que você está-se a borrifar para a comunidade. Está-se a borrifar para os outros. Agora, se for lá e não tiver uma convicção minimamente de votar num dos partidos, numa das candidaturas, vote em branco, mas vote. Votar sabendo que não há partidos cristãos. Votar pensando não apenas no nosso interesse particular, mas no interesse de todos, especialmente os mais desprotegidos e fracos. Votar não embarcando em promessas mirabolantes. Votar evitando ser incoerentes. O voto de protesto não serve para coisa nenhuma. Que Deus nos dê muita sabedoria. Amém? Que Deus nos dê muita sabedoria. Aqui há uns anos atrás foi eleito um presidente do Brasil. E eu aqui orei, temos aqui irmãos do Brasil, e eu orei aqui para que Deus abençoasse essa pessoa, que lhe desse sabedoria, graça, discernimento. Passados 4 anos foi eleito outro presidente de outra linha, e eu orei aqui no mesmo sentido. Amém? Porque nós não oramos para aqueles que gostamos ou aqueles que não, e não oramos para aqueles que não gostamos. Não é assim que funciona. Nós oramos pelas autoridades, que é a Bíblia que ensina. Nós oramos. E vamos orar pelo novo governo de sair, seja ele qual for, seja de esquerda, seja de direita, seja o que for. Vamos orar. Mas agora é a altura de votar e nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos ser cidadãos de parte inteira responsáveis e fazer aquilo que é o nosso direito, mas ao mesmo tempo é um dever da nossa cidadania. E como eu digo, nós temos coisas a dar a César e outras coisas a dar a Deus. Que nós precisamos dar a Deus aquilo que lhe é devido
e a César o que é devido também. Vamos chegar em pé. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós oramos pelo nosso país, Senhor. Oramos por Portugal, a nossa nação. Oramos para que Tu possas, Senhor, colocar a Tua mão sobre nós, Senhor, sobre esta comunidade nacional, Senhor. Oramos pelo povo, Senhor, que está nesta retângulo e também nas ilhas, nos Açores, na Madeira, e também pelos imigrantes que estão espalhados pelo mundo, Senhor, os portugueses. Oramos por todos, Senhor, e oramos para que possas pôr a Tua mão sobre estas eleições. Oramos para que o Teu povo, Senhor, possa cumprir a sua função de forma responsável e sábia, com discernimento, Senhor, no próximo domingo, quando for votar, Senhor. Ó Deus, sabendo que nós não dependemos das autoridades deste mundo, mas estamos neste mundo e verdadeiramente nós precisamos de nos evitar o mal, Senhor, como Tu dizes na Tua palavra, mas dar-nos sabedoria para isso, mas também, sobretudo, para nós podermos ser uma influência positiva na sociedade onde nós nos enquadramos, seja nas escolas, seja nas universidades, seja nos locais de trabalho, nas fábricas, nos serviços, seja em qualquer área de atividade, Senhor, que cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, possa ter a graça de traduzir o Cristo que está dentro dele, Senhor, e verdadeiramente o povo possa ver, as pessoas possam ver que Jesus está vivo e que Jesus modela a nossa vida, Senhor. Ó Deus, dá-nos um sentido de amor, Senhor, de compaixão por aqueles que estão perdidos, mas também por aqueles que estão à margem da sociedade, Senhor, e ajuda-nos verdadeiramente, Senhor, a cumprir a nossa função, como temos feito também. Dá-nos graça e sabedoria, Senhor. Te agradecemos por aquilo que estás a fazer neste lugar, Senhor, nesta igreja, nesta comunidade, porque estás a abençoar, porque estás a abrir a visão, porque estás a acrescentar, porque estás a multiplicar, porque estás a adicionar. Te agradecemos, Senhor, porque estamos a aprofundar a nossa experiência de fé, Senhor, e verdadeiramente nós queremos que Tu tens grandes coisas para fazer neste lugar, Senhor, e Te agradecemos desde já por aquilo que vais fazer, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os senhores podem sentar.